Durante os meses de novembro e dezembro, a escolha por férias neste período aumenta 30%. Temos pessoas viajando em todos os modais de transporte no Brasil. E para a gente poder concretizar o que significa segurança na saída das férias, eu quero convidar minha amiga Mariluce, do setor bioenergético, para trazer para a gente uma das histórias mais marcantes sobre férias e segurança. Bom, eu sou Mariluce Pinheiro Rossi, atuo no setor sucroenergético há mais de 20 anos, né? Hoje estou como executiva e desde que eu entrei em usinas, né? Desde que comecei a minha carreira em usinas, acho que eu passei por muitas experiências, assim, muitas experiências bacanas, muitas experiências que me enriqueceram muito, mas também passei por algumas experiências bastante desgastantes e algumas experiências bem tristes, assim, né? Uma delas relacionadas a acidente de trabalho, eu acho que ainda hoje é a típica situação que mais me choca, que ainda mais me entristece e que mais me gera aquele sentimento de impotência, né? De falta de poder mesmo de atuar junto com as pessoas. Dentre tantas experiências, né, com acidentes que eu tive, eu acho que teve uma que nem foi relacionada a acidente de trabalho, mas que me causou assim bastante incômodo, né, que era um colega de trabalho, um colaborador nosso, né? E no final do ano, a gente normalmente nas usinas, no final do ano nós terminamos a safra e aí nós colocamos, né, as nossas pessoas de férias, enfim. E por ser um contingente grande de pessoas, então nós temos pessoas de vários locais do país, né? Então Norte, Nordeste, vem pessoas de todos os lados para trabalhar conosco. E aí esse colaborador era uma pessoa que já estava conosco há mais de 10 anos, né? Eles vieram do Nordeste para cá e ele tirou férias. Então ele tinha, a esposa também trabalhava na cidade, né? Ele tinha um casal de filhos, uma menina de 6 anos, um menino de 8 meses, né? E se organizaram, né, de maneira muito genuína, muito bacana para fazerem essa viagem de férias para verem a família no Rio Grande do Norte. E aí eles viajaram, eles trocaram carro, compraram uma casa, né? Saíram de férias e foram fazer a viagem com a família. Só que a distância daqui, lá, era uma distância de mais de 2.000 quilômetros. E aí, quando eles estavam na metade da viagem, né, era noite já, entraram em contato conosco aqui, que foi a única identificação que eles conseguiram num acidente, e aí entraram em contato com a usina, que ele tinha sofrido um acidente de carro, né, e que a família, ele, a esposa e o bebê de 8 meses tinham falecido no local e tinha sobrevivido apenas a menininha de 6 anos. E nós ficamos numa situação muito complicada porque eles estavam a 1.000 quilômetros daqui, mas estavam também a mais de 1.000 quilômetros da família. Então nós nos organizamos para prestar o socorro, para mandar a menininha para o hospital e ver o que a gente podia fazer, né, com o traslado aí dos corpos. E aí depois disso, a gente discutindo com a minha equipe, o contexto do acidente, eu ficava pensando o seguinte: será que em nenhum momento eu consegui, né, passar nenhuma mensagem para esse colega do quanto era importante, né, a atenção, do quanto era importante o cuidado, mesmo com as viagens de férias? A gente fala tanto sobre isso. O que o perito fala é que provavelmente ele cochilou, ele dormiu. E aí era uma pista simples e ele bateu de frente com uma carreta, né? E aí uma coisa que me incomodou muito, né, foi que essa criança, a menininha de 6 anos, ela quebrou o braço, quebrou a perna, né? E ela foi ficar com a família no Rio Grande do Norte. Mas imagine, você é uma criança de 6 anos que provavelmente você conhece a sua família, né, só por vídeo, por telefone, você nunca conviveu, você não esteve lá.
A sua vida está aqui, a sua escola está aqui, seus coleguinhas estão aqui, seus brinquedos estão aqui. E de repente, em questão de segundos, você perde tudo. Você perde pai, você perde mãe, você perde irmão e você perde a vida que você tinha. Porque agora a sua vida ela vai ser conduzida de uma maneira que dá para ser conduzida. Então você vai passar a morar com pessoas que você sabe que são pessoas da sua família, são pessoas, né, que têm um vínculo sanguíneo ali, mas que não faziam parte da sua rotina. E a gente tem consciência de que a relação ela está muito relacionada, né, à questão de vivência, né, à questão de rotina. E aí, assim, nós fizemos questão de acompanhar essa criança aí no primeiro período, né, entender o que ia acontecer com ela. Então, nós pegamos uma pessoa para levá-la até a casa dos avós, né? E aí, assim, já num primeiro momento, uma coisa que já me deixou bastante, assim, chateada mesmo, é que eu vi essa criança, né, mandou uma foto para nós, a criança no aeroporto, né, nós mandamos de avião para lá, e a criança no aeroporto aguardando, né, um embarque, e eu observei a roupinha que ela estava, né? Ela estava de blusinha cavadinha e de shortinho. E eu, particularmente, sinto muito frio em aeroporto. Então, eu jamais viajo, né, sem levar um casaco, porque realmente são lugares, né, muito frios. E aí eu fiquei observando isso e eu falei para o meu enfermeiro, pessoa que trabalha comigo, falei, pelo amor de Deus, fala com essa pessoa que está com ela, põe um casaco nela. E ali você já começa a presenciar o quanto as pessoas que se foram fazem falta. Eu tenho certeza que a mãe jamais permitiria uma situação como essa, né? Não que a outra pessoa não estava tendo cuidado, mas, de novo, não faz parte nem da rotina dela. Ela também está reaprendendo. Ela também está aprendendo como lidar com tudo isso. E aí, não tem outra maneira, a gente não consegue voltar atrás, né? O que a gente consegue fazer é optar pela segurança sempre. É parar. Não, mas eu vou parar aqui no posto, nossa, eu vou gastar mais R$100. Ok, para, toma um café, dá uma volta, sabe? Organiza a viagem, é muito longe, não faça direto, não vá de uma vez. E a gente ficou pensando muito nisso, sabe? O que faltou, né? O que nós podíamos ter feito além do que a gente faz? Que outro discurso, além do que a gente tem aqui, que a gente poderia se conectar, né, com essas pessoas. Então a gente se preocupa muito com isso. Eu, na minha gestão, assim, me preocupo muito com essa questão de como a gente vai conectar com as pessoas. Porque eu falo que as pessoas só fazem aquilo que gera um valor para ela. Seja valor emocional, seja valor ético, seja valor financeiro. E não são as pessoas aqui, é do ser humano isso. Então a gente precisa realmente aprender a conectar. A segurança ela tem que ser um valor. As pessoas têm que enxergarem valor nisso para que os acidentes parem de acontecer, né? E mais do que isso, a gente acreditar que todo acidente pode ser evitado. Mas ele tem que ser evitado, né? Porque depois que ele acontece, de novo, a vida não é um jogo que você reseta, né? Que você zera a vida e reinicia. Muitas vezes é o fim. E você fica só com o arrependimento do que poderia ter sido feito melhor. Eu acho que a mensagem é essa. Acho que a gente, todos os dias, né, pensar o que eu posso fazer melhor hoje do que eu fiz ontem. O que nos motiva, o que nos estimula. Todo mundo tem uma motivação, seja pessoal, seja financeira. Então, assim, se atentar a essa motivação para fazer as coisas realmente de maneira segura e para se manter, né? Assim, acho que essas tragédias, e eu chamo, não são acidentes, são tragédias, né? Elas mexem muito e impactam muito na vida de quem fica e a gente não consegue voltar atrás. Eu acho que a mensagem é essa, a gente pensar mesmo, sabe, o que gera valor para mim e fazer isso para a gente se manter bem, para a gente estar cada dia melhor e evoluir cada dia mais. As causas dos acidentes neste período iniciam pelo excesso de velocidade, a ultrapassagem indevida, dirigir cansado ou com sono,
o uso do celular ao volante, a presença do álcool, a manutenção do veículo, a desatenção com trechos em obra, condições climáticas, a falta de sinalização, animais na pista e obstáculos que surgem de modo repentino. O que fazer? A pergunta, mais do que o que fazer, é sobre quem é você no trânsito. Como motoristas, como passageiros, como copilotos, como pedestres, como ciclistas, como motociclistas. Nós precisamos viver a segurança. A segurança começa com cada um de nós, em cada escolha, em cada decisão, em cada atitude, em cada comportamento, em cada hábito. É momento de fazer a escolha certa, uma escolha de planejamento. Uma escolha de atenção, de foco, uma escolha de nós podermos, mais do que viver essas férias, retornar dessas férias inteiro, completo, bem, poder pensar onde nós vamos passar as férias no próximo ano. E aí, é momento de cuidar. E é com essa mensagem que eu deixo esse vídeo para vocês.